Tá aqui, assinando, despachando. Deixa eu ver se está perfeito. É muito bom. Tenho certeza que com esse decreto, meu amigo Aibinder vai ficar feliz. Afinal de contas, está escrito aqui. Eu acho que agora nós vamos se entender, porque o caminho se faz ao caminhar. E nós estamos... já estamos ao vivo? Doutor Luiz Aibinder, olha, eu estou enviando uma carta aí para o senhor, porque eu sou da época da carta ainda, tá? E o senhor deu uma analisada, porque nós já estamos caminhando junto há um bom tempo. Então, como o caminho se faz ao caminhar, tem algumas regras aqui que eu acho que está faltando aparar umas arestas entre a nossa amizade. E o senhor avalia e vê o que o senhor tem que fazer, porque, afinal de contas, temos que seguir felizes. E você que está em casa, meu amigo, você está feliz, está infeliz? O que é felicidade, o que não é? Bom, hoje nós estamos começando mais um programa aqui para você, à luz da psicologia, que traz sempre um tema que é do cotidiano para dentro da cachola, para a psicologia, né? Para o mundo da psicologia, onde nós temos ele, o Senhor dos Anéis, o mago da psicologia, Dr. Luiz Aibinder, o maior psicólogo do estado do Rio de Janeiro conosco. Esse programa é dele, você está para todo o Brasil, através da TV Ondas Play, pela Rede Meio, e nós estamos cada vez mais felizes, porque agora também você pode estar aqui, ó, no seu celular. Vai aí no Play Store. Atenção, as nossas ouvintes, queridas amigas de plantão, né? Evelyn Kupke, Bonitinha, Flávia Keusa, quem mais, doutor? Quem mais? Muita gente, né? Vai no seu Play Store aí, coloca lá, TV Ondas Play, baixou rapidinho, na hora do programa, toda sexta-feira, 14h20, clicou no aplicativo, pum, já vai direto pro programa, tá? E pode, inclusive, mandar suas mensagens, que nós estaremos aí respondendo. Doutor Luiz Aibinder, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque a gente pode até reprisar esse programa, seja qual for o horário que você estiver nos vendo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Então, saudações para todos, independente do horário. Agradeço muito a audiência e vamos ver, à medida que a gente possa ajudar, vamos em frente. Quer dizer que hoje, então, o senhor, para quem não sabe, doutor Luiz Aibinder agora é coronel do Exército, está treinando um novo grupo de fuzileiros e ele, saindo do programa, vai direto para o quartel. Vocês podem observar que ele está com a sua camiseta de trabalho camuflada. O senhor não está fraco não, hein, doutor Luiz Aibinder? Está fraco não, hein? Eu tenho que me fantasiar de forte, né, de alguma forma. Quer dizer que essa camisa aí deixa a gente mais forte, é? Você está me chamando de coronel, no máximo um cabo, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. É difícil a gente sorrir, né? Eu estava pensando ontem, rapaz, é tanta luta, é tanta confusão todos os dias. Vale a pena, será isso? Você ficar mergulhado dentro dos seus problemas? Vale a pena você ficar perguntando para você mesmo, será que eu sou feliz? Será que eu não sou feliz? A infelicidade, meu amigo, saiba você, tá? Que ela vai entrar pela porta que você deixar aberta. Então, presta atenção, porque agora tem um vídeo para você refletir. Depois a gente volta. Olá, a infelicidade não é um destino, é uma escolha, e ela vai entrar pela porta que você deixa aberta. Por exemplo, ser o que você não quer ser, estar com quem você não quer estar e fazer o que você não quer fazer é motivo de infelicidade. A libertação da infelicidade é possível agora mesmo, se você encarar as coisas como elas realmente são, em vez de ficar inventando historinhas a respeito.
Se você fizer isso, vai acabar entrando num círculo vicioso de desgosto e talvez de depressão. Entenda que todas as pessoas felizes são gratas. As pessoas ingratas não podem ser felizes. Nós tendemos a pensar que ser infeliz leva as pessoas a reclamar, mas é bem mais verdadeiro dizer que reclamar é que leva as pessoas a se sentirem felizes. Nunca reclame de sua vida, porque ela é resultado das escolhas que você fez. Assuma isso. E saiba que infeliz é aquele que se considera infeliz. Pense nisso e fique na paz. Você se considera infeliz que está nos vendo? Ou feliz, que seja? Meu amigo, a infelicidade, como o doutor Luiz Raimundo acaba de dizer, ela entra pela porta que você estiver deixar aberta, porque quando você é grato, é muito mais simples e você vai ser feliz, porque os ingratos são infelizes. É ou não é, doutor? É mais ou menos isso? É bem isso, né? Você já viu algum ingrato ser feliz? E o oposto, você já viu algum feliz não ser grato? Por quê? E quando você é grato, você focaliza nas coisas positivas que você tem ou que acontece na sua vida. Você fica grato. Contrariamente, o infeliz, ele só olha para o negativo, ele tem uma visão seletiva. Ele esquece, deleta tudo aquilo que foi positivo, não entra na cabeça dele e focaliza o negativo. Ora, com essa visão, tem que ser infeliz e não tem por que agradecer. Quando você é grato, é um sinal que você tem coisas boas na sua vida. Isso vai evitar a tua infelicidade e, principalmente, isso que é importante, a tua depressão. Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. O senhor acredite se quiser, né? Porque o senhor tem suas opiniões, o senhor é cético, o senhor é agnóstico, sei lá o que o senhor é, mas enfim. Na parte cristã da situação, que eu creio, as coisas se encontram. As coisas se encontram. O senhor está dizendo aí exatamente uma coisa que é bíblica até. A tudo dai graça. Porque, afinal de contas, quando você é grato, você vai conseguir encontrar um alento para você passar pelos momentos de dificuldades também. Ah, mas meu carro fundiu o motor, porque não aguento mais, eu fui no médico, eu estou com diabetes. Porque eu não sei o que tem. Em tudo você reclamar, filho, se você viver na síndrome de Hard, você se lembra, né, daquele desenho que tinha aquela hiena que falava céu, vida, azar. Então, tudo vai dar errado, né, doutor? Já dá errado pelo pensamento. E se você parar para pensar mais profundamente, não existem problemas, Odilon. Não existem problemas. Existem desafios para você superar. Uhum. Esses desafios te permitem crescer. Olha o lado positivo. Há certas situações que você tem que resolver. E se não tiver solução, não é um problema, é que todo problema teria uma solução. Então, seja grato aos desafios, às dificuldades da vida, porque, na pior das hipóteses, elas te ajudam a crescer. Você vai desenvolver uma habilidade que antes você não tinha. Os desafios, né? Eu até escrevi aqui rapidinho para ver se o senhor concorda comigo, se eu estou no caminho certo ou não. Os desafios acabam acionando a chave do medo. Você fica, diante de um desafio, você fica com medo, tal. Mas o medo também se faz necessário estar presente na sua vida. Tá certo, doutor? O desafio estimula a criatividade. Isso. E a autoconfiança. Isso daí eu vou resolver. Então, aí... Não é propriamente medo. Escreve aí. Você que está em casa aí, escreve a palavra crise. Né? Vou escrever aqui, crise. Escreve aí em casa. Escreve em casa aí. Escreve assim, ó. Crise. Escreve aí na sua casa. Escreveu? Então, quando você for pensar em falar nessa palavra,
Você vai lá na palavra que você escreveu e tira fora, faz um X ali, tira fora a letra S. Tira dessa palavra a letra S. E o que vai sobrar ali? O que o Dr. Luiz Aibinde acabou de falar. Crie. As dificuldades despertam a sua criatividade. Deus te coloca também em algumas situações na sua vida para testar se você é de lata, de bronze, de prata ou de ouro. Porque se você é de lata, você sai correndo, você entra em depressão, você abre a sua porta da sua mente para a infelicidade entrar, você fica com medo de caminhar. É difícil você enfrentar os desafios? É claro que é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Também isso está lá na Bíblia. Eu falo um monte de coisa, mas lá está escrito: nunca, no mundo tereis aflições, mas não temeis, porque eu venci o mundo. Então, veja bem, Dr. Luiz Aibinde, a criatividade, ela, às vezes, vem junto com o sucesso, né? Quando a pessoa é muito criativa. Não garante, mas ajuda bastante a chegar lá. E queria fazer uma comparação baseada no que você falou. Eu gosto muito das metáforas. Se você botar um ovo dentro da água fervente, ele vai endurecer. Se você botar uma batata dentro da água fervente, ela vai amolecer. O que faz a diferença? O que cada um tem dentro de si. Então, os desafios podem te melhorar ou te arrasar. Depende do que você tem dentro de si. Se você for feito uma batata, vai amolecer. E você empreendedor, você microempresário, você que está aí na luta do dia a dia, deveria assistir esse programa toda sexta-feira. Porque, não sei se propositalmente ou inconscientemente, ou o Dr. Luiz Aibinde fazendo de caso pensado, a gente, toda sexta-feira aqui, nas últimas sextas-feiras, nós estamos trazendo verdadeiras dicas de como o microempreendedor e como o microempresário tem que se comportar diante das situações atuais, das dificuldades que ele encontra, do seu dia a dia. O empreendedor é o que mais tem graves problemas de depressão, graves problemas de crise no casamento. Por quê? Porque o empreendedor é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Aí o cara é casado, a mulher vê o cara ralando 14, 16 horas por dia e chega em casa, tá faltando alguma coisa na geladeira, ou então o aluguel tá atrasado, ou então aí começa a gerar aqueles momentos de infelicidade dentro da sua casa, de conflitos, né? E você vai somatizando aquilo, fica ingrato, sabe? Você não consegue dominar essa situação, não enfrenta os desafios. E aí o Dr. Luiz Aibinde chega aqui numa sexta-feira e olha para você e fala: o caminho se faz ao caminhar. E vai mandar para você que está aí preocupado as palavras de fogo. Odilon, o caminho se faz ao caminhar. Tudo aquilo que te trouxer paz, tudo aquilo que te deixar em estado de graça, que trouxer serenidade, vai ser bom. E tudo aquilo que te criar conflito, infelicidade e sofrimento, você estará errado. Ninguém mais poderá decidir isso por você, porque cada pessoa tem seu próprio mundo, sua própria sensibilidade. Nós somos únicos, então fórmulas não vão funcionar. Não pergunte a alguém o que é certo ou o que é errado, pois esses conceitos de certo e errado, Odilon, são muito relativos. A vida, na verdade, é um experimento para descobrir o que é certo e o que é errado. Cada ação traz o seu resultado, baseado tudo na lei de causa e efeito. Pessoas maduras são aquelas que observam e descobrem por si mesmas que o mundo inteiro pode ser uma maravilha ou uma coisa ruim. E pelo fato de descobrirem, tem uma imensa autoridade. O mundo inteiro pode dizer outra coisa, mas isso não faz diferença para essas pessoas, não, Odilon. Elas têm suas próprias experiências para se orientarem.
Então, isso é o suficiente. Ela vive de acordo com seus próprios conceitos. Então, meu amigo, o que acontece é o seguinte: todos nós nascemos originais. Nós corremos o risco, se não abrir o olho, de morrermos como cópias dos outros. Não seja uma ovelha dentro de um rebanho. E aí a gente partindo desse princípio, né? Sobretudo no que se fala em relação a assumir, né? Trazer para dentro de si o que o outro sofre, sem você ter um discernimento de pensar, né? Como, de repente, você pode ajudar aquela pessoa sem se transformar num cérebro esponja e absorver o que aquela pessoa tem de negativo para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Eu vou citar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu costumo sempre usar aqui, né, nas sextas-feiras, o Dr. Luiz Aibinder como um conselheiro, né? Ele, nas entrelinhas, vai entender o que eu estou falando. Existe uma mãe e uma filha. A filha tem sérios problemas psiquiátricos, mas a mãe, há anos, convive com isso. Ela não aceita a mãe, mas entende, entre aspas, que a filha tem um problema psiquiátrico. Mas numa esperança, né, de que a filha venha a melhorar através das conversas, dos diálogos que ela tem, ela passa horas no telefone com a filha, por exemplo, conversando coisas que são desconexas à realidade, assuntos que ela fica tentando contornar e mostrar para a filha através do diálogo que não é aquilo, é isso, né? Enfim, conversando com uma pessoa que tem um problema, né, psiquiátrico, que precisa de uma ajuda de um profissional, como se fosse uma pessoa completamente normal, que aquele assunto fosse um assunto corriqueiro. E ela diz que eu sou a única pessoa que entendo ela. Você não é mãe, vocês não são mãe, vocês não entendem que ela precisa de alguém para conversar, que ela precisa de amigos. Não, você está ficando doente junto com ela, a pessoa disse para essa mãe. É isso, doutor, a pessoa, quando ela não entende que a outra precisa de um atendimento psiquiátrico, ou seja, não faz com que isso aconteça efetivamente, porque a pessoa já tem a vontade própria, né? A outra que precisa de ajuda. Já é uma pessoa adulta. Mas como ajudar essa pessoa? Como mostrar para essa pessoa que ela tem que melhorar? Porque a mãe, por exemplo, sofre os problemas dessa filha e ela começa a absorver os problemas, ela fica igual, não dorme, fica totalmente impaciente, tomando atitudes assim desconectas, às vezes, porque começa quase que a agir da mesma... Você consegue observar que a pessoa está agindo mais ou menos como com alguns sintomas já da filha. Isso é complicado, né, doutor? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Perfeitamente, Odilon. As entrelinhas todas. Então, vamos lá. O problema da filha não é contagioso. Então, a mãe não vai adquirir aquele problema. Por outro lado, ser mãe é uma coisa muito bonita e complexa. Ela quer, de qualquer maneira, salvar a filha. Você já ouviu falar a expressão o abraço dos afogados? O abraço dos afogados é o seguinte: aí na praia de mar, alguém está se afogando. Aí um frequentador da praia que está lá vê esse afogamento, nada e vai tentar salvar a vítima do afogamento. E no que ele vai tentar salvar, o afogado dá-lhe um abraço e os dois afundam. Já vi falar dessa história. O que deveria acontecer era um salva-vidas profissional que sabe como salvar. Ele não vai dar esse mole de ser abraçado e afundar junto. Ele tem técnicas para resolver. Essa mãe está dando o abraço dos afogados. É compreensível, visto do ponto de vista da mãe, mas não ajuda em nada a filha.
porque ela vai ficar até reforçando aqueles maus comportamentos ou pensamentos da filha. Ela precisa de uma ajuda profissional. E não depende dessa mãe fazer com que a filha aceite. Não depende. Agora, se a mãe fica resolvendo os problemas da filha, a mãe é um problema. Uhum. Não está deixando a filha resolver os problemas sozinha, dependendo do comprometimento mental dela. Sim. Mas o que ela precisa é um tratamento profissional. Dar conselhos, essa mãe já deve ter dado todos os conselhos do mundo 1000 vezes. Mas não adiantou nada. E nem vai. Aí, se essa mãe insiste em tentar resolver a situação à moda dela, porque profissional a filha não vai. Ela fica... Mas olha só, preste atenção. Uma pessoa que chega a ficar 3 horas num telefone com uma outra pessoa, alguma coisa está errada. Então, qual seria a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor? Essa mãe, por exemplo, ela pode estar passando por um problema psicológico também? Precisa de ajuda? Talvez sim, para esclarecer, mas ela não tem uma doença psicológica, ela tem uma enorme angústia no sentido de querer ajudar a filha. Isso louvável. Isso mas claro. Isso já eu já notei, já noto que essa pessoa que eu conheço, inclusive, ela sente essa angústia. E essa angústia é onipresente. Se você... O tempo todo. Qualquer palavra que você tente dizer para essa pessoa, né, em relação a esse assunto, ela se sente ofendida e acha que você, além de estar menosprezando a gravidade do caso da filha, ela acha que é uma crítica que está sendo feita. Ela vai entender desse jeito, porque é o tipo de lente mental que ela usa. Que ela se sente como salvadora de uma vítima. E como a outra pessoa, por exemplo, você fala algo de diferente, ela vai te ver como um perseguidor. Aí forma um triângulo: perseguidor, salvador e vítima. Ela pretende ser a salvadora daquela vítima da doença. E quem se mete nisso é um perseguidor. Então, fica um triângulo neurótico: perseguidor, salvador e vítima. E existe Não adianta se meter. Não adianta se meter. Existe... É uma coisa tão profunda. E você, essa pessoa que eu estou chamando de perseguidora, se meter, ela está fazendo o mesmo que a mãe. Ela está falando, jogando palavras inúteis. Só cria animosidade. Odilon, o silêncio é o santuário da prudência. Inclusive, eu falei para essa pessoa fazer isso. Inclusive, eu digo ao senhor, existe como algum caminho a ser trilhado a essa mãe em relação a essa filha, que hoje, segundo informações que eu tenho aqui, ela tem por volta de 28 anos e já carrega esse tipo de comportamento há mais de 15 anos. Provavelmente sim. Se essa filha tivesse uma paralisia, ela teria que ficar numa cadeira de roda, teria que empurrar, bota a filha no sol, tira a filha do sol, aquela história. Ela tem uma doença. Então, e a mãe não tem meios, competência para resolver essa doença. Ela sofre, mas é impotente em relação à solução. Só o tratamento profissional pode ajudar. Não sendo isso, não tem jeito. Agora não dá. Uma criança pequena, você bota no colo, leva no médico, dá uma injeção, né? Resolve o caso. Agora, numa pessoa de 28 anos, fica muito difícil providenciar esse auxílio profissional, que seria a única solução. Para essa mãe, ela só vai se afundar, é o abraço desafogado. Quando uma pessoa como essa, uma jovem de 28 anos, que tem esse tipo de problema, se vem a ter um filho ou uma filha e passa a criar essa criança sozinha, um exemplo,
que seja uma mãe solo e tenha esse tipo de problema e conviva criando uma criança com esse tipo de problema, a criança pode absorver esses problemas? Essa doença provavelmente não é hereditária, mas o exemplo da mãe é contagioso, porque nós aprendemos com os nossos pais quando somos crianças. Não é? Você reproduz muito do que teu pai foi, do modelo de casamento dos teus pais. A gente vai reproduzindo na idade adulta aquilo que aprendeu na infância. E aquilo que nós aprendemos na infância, aquilo que nós convivemos, é o nosso normal. Então, muitos dos conceitos dessa mãe que é perturbada vão se instalar na cabecinha da criança e provavelmente vai levar uma vida adulta complicada por causa dessas crenças. Teria alguma dica de um profissional da psicologia de como agir, então, dentro de todo esse contexto que foi citado para o senhor aqui? Olha, não seria profissional da psicologia, seria um profissional da psiquiatria. Certo. Que, pelo jeito, é um caso de medicação. Entendeu? A pessoa não... Ela tem um problema de mau funcionamento da química cerebral que precisa ser corrigido por remédio. Não é uma percepção equivocada da vida dela. Quer dizer, eu sou deprimido, eu sou triste, eu sou zangado. Isso é psicologia. Agora, esse mau funcionamento vem da química cerebral que pode ser corrigido por remédios. Então, é assim, você que está nos vendo, o caminho se faz ao caminhar. E durante a caminhada da vida, Dr. Luiz Aibinder, quais seriam algumas dicas para as pessoas viverem um pouco menos perturbadas, um pouco menos atribuladas, aquela angústia que às vezes dá dentro da gente, né? Durante o seu trabalho, ou na sua faculdade, ou então no seu relacionamento e nos seus compromissos da sua empresa, né? Como a gente lidar, porque às vezes quando o cara começa a somatizar, que diz que a infelicidade entra pela porta que você deixar aberta. Aí você começa a somatizar somente as coisas negativas que estão te acontecendo. E você acaba apagando e não enxergando as positivas que estão do teu lado. Basta esticar a mão e pegar. Como a pessoa pode agir para tirar essa pressão momentânea que vem, de repente, como se fosse um vício daquela de vontade de cigarro, do cara fumar um cigarro, que dá 7 segundos de vontade dele fumar desesperadamente. Esse desespero, às vezes, bate nas pessoas, né? Essa angústia. Bate. Então, olha, a dica seria o seguinte. Eu estou colocando em termos muito simples, mas são muito eficientes. Primeira coisa, não julgar nada. É o que é. É o que é observar a realidade sem julgamento. Não são as coisas que acontecem que nos afetam. É o que nós pensamos sobre essas coisas, Odilon. Isso é uma excelente notícia, porque você controla o que você pensa. Essa mãe pensar, minha filha está doente, ela tem uma doença na qual eu não posso ajudar. Se ela aceitar essa realidade, ela vai ficar mais tranquila. Não vai ficar satisfeita, mas vai ficar mais tranquila. Se ela não aceitar essa realidade, se qualquer um de nós, não aceitarmos a realidade, quem é que perde essa briga entre nós e a realidade? Sempre. 100% das brigas. Quem é que perde? Você ou a realidade? É claro que você. A realidade não vai mudar por nossa causa. Então, se você não aceita a realidade, você vai garantidamente entrar em sofrimento, que não tem um universo paralelo para você viver. Ok, então, eu vou agora, nesse momento, eu estava até anotando aqui, a produção mandou a informação, vou chamar um comercial rapidinho e eu volto já já, porque agora vai chegar aquela hora que você não gosta. Mas daqui a pouquinho tem as verdades duras de engolir aqui no programa. Não sai daí. Oi? Tá. Oi, teste, 1, 2, 3, 2, 1... Doutor Luiz Aibinder, pode falar 3, 2, 1 aí? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tá funcionando? Quero falar com você. Agora a geração Sempro também é EAD.
São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãoseimpro.com ou então @geraçãoseimpro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para ser Impro também. Estamos de volta com o programa A Luz da Psicologia e agora ainda mais felizes porque chegou aquele momento importante, chegou inclusive com a presença de uma das nossas parceiras da TV Ondas Play, a Geração Seimpro. Se você, meu amigo ou minha amiga, está em busca da sua vocação, da sua profissão, da sua empresa, do seu futuro, fale com a Geração Seimpro. Vai lá, vai no Instagram, @Geração Seimpro, vai entender o que eu estou falando. São vários cursos, daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Mas hoje ela é uma convidada que, inclusive, veio para conhecer Dr. Luiz Aibinder e trazer novos projetos aqui para a TV e falou, nossa, você está aí com o programa, vou falar com o Dr. Luiz Aibinder. Então, Mônica Pérez, seja bem-vinda, Dr. Luiz Aibinder aí. Primeiramente, olha ali para o povão ali que está te olhando, Olá. Dr. Aibinder te olhando, pode falar com ele. Olá, obrigada a todos, é um prazer estar aqui, inclusive na presença do Dr. Luiz, que é uma pessoa muito importante, eu acho que na vida de todos nós, porque a cada dia, cada conhecimento, cada informação que se torna muito importante para o nosso dia a dia. Então, está sempre somando, sempre tornando o nosso dia muito mais proveitoso e, assim, sendo pela manhã, então, melhor ainda, né? Então, é um prazer estar aqui. Doutor, muito obrigada por estar aqui. Eu te agradeço a presença e te dar o parabéns pelo desembaraço para você, que tem muita familiaridade com as câmeras, né? Parabéns. Saiu Olha, muito bem. muito obrigada. E para informação hoje da nossa amiga, né, e também colaboradora da TV Ondas Play, patrocinadora aqui, falamos hoje sobre infelicidade, tá? A infelicidade, ela entra pela porta que você deixar entrar dentro de você. Falamos também que você, quando é grato, você é feliz. Quando você é ingrato, você é uma pessoa infeliz. Porque a tudo dá graça, você tem que sempre estar agradecendo. Aconteceu uma coisa ruim. Bom, vamos lá, graças a Deus, vamos em frente. Por que aconteceu? Vamos analisar, vamos em frente, vamos ser gratos por tudo que acontece em nossas vidas, né? E o caminho é o que faz o seu caminhar. O caminho se faz o seu caminhar. E para chegar nesse ponto, nós falamos de uma série de coisas, dona Mônica, sim, inclusive que envolve os microempresários, os empreendedores, aquelas empresas que estão passando por muitas e muitas dificuldades, que todos os dias pensam em desistir, e muitas vezes pensam em desistir. E o doutor Luiz Aibinder trouxe palavras aqui esclarecedoras, inclusive nesse sentido. Doutor Luiz Aibinder, ele inclusive disse, não são problemas que acontecem diariamente, são obstáculos que você pode superá-los. Fala mais um pouco, antes da gente partir para as verdades duras de engolir, que também faz parte desse assunto, doutor Luiz Aibinder. Fale um pouco sobre esses problemas, dificuldades, as crises. Como que um empreendedor pode enfrentar isso com tantas, uma paulada atrás da outra? Primeiro, eu perguntaria a esses empreendedores se alguém prometeu um mundo perfeito sem nenhum tipo de tropeço ou dificuldade. Se alguém prometeu, processa, porque foi mentira. A vida tem essas dificuldades. A vida é como uma escadaria, você tem que subir um degrau de cada vez, e não é fácil muitas vezes. É mais fácil escorregar de vez em quando. Se você escolheu esse caminho, você escolheu os degraus, as pedras que estão nesse caminho. Cada profissão tem suas dificuldades. Se fosse fácil, não tinha graça, ninguém seria aquela profissão. O que torna uma pessoa brilhante? Superar os desafios. Para um caso recente como destaque, Silvio Santos não começou como camelô nas ruas? Como é que ele chegou ao ponto elevado que ele chegou, se não foi encarando e superando os obstáculos? E não precisa ser um exemplo máximo
tipo Silvio Santos. Quanta gente vocês conhecem que começaram lá de baixo, foram lutando e chegaram ao ponto de uma vida confortável, porque lutaram e não cederam diante dos obstáculos. Obstáculos são um desafio, não é um empecilho. As pedras do caminho são o caminho. Aquela pedra que você encontrou no caminho, aquele degrau que você encontrou no caminho, fazem parte do teu caminho. Não adianta ficar reclamando com peninha, autopiedade. Eu não aguento mais tanta dificuldade. Você escolheu esse caminho e, em consequência, sabia que teria dificuldade. Não seria um mar de rosas. Se fosse um mar de rosas, onde é que ficam os espinhos? Mônica, não tem essa, não. A gente pode abrir para vocês, caso você queira fazer alguma pergunta para o Dr. Luiz Aibini dentro desse tema, fique à vontade, tá? Sim. Pode falar. Tem alguma pergunta? Tô pensando, né? Então, pensa aí. Eu sei o seguinte. Deu certo, siga. Deu errado, siga. Não tem... Esse é o caminho. Mônica, não tem deu errado. Deu um resultado que você não esperava. Sim. Mas foi um resultado, é um feedback. Aquele errado foi uma lição. Sim. Você aprendeu. Só seria errado se você não aprender nada. Se você aprendeu, foi uma lição, não foi errado. Verdade. Sempre... E não é errando. Errar é aprender. É verdade, sim, com certeza. E o que dizer para aquela pessoa que diz assim, não aguento mais, vou largar isso aqui, vou trabalhar numa padaria, vou ser diretor de uma escola, mas não toco mais esse negócio, não aguento mais tantas coisas dando errado. Você vai trabalhar na padaria, vai ter que enfrentar muito calor do forno. Se for diretor da escola, vai ter que aguentar as crianças e os pais das crianças. Sim. É melhor ficar onde está. É assim que eu digo, porque chegou a hora de ouvir mais ainda, porque ele, Dr. Luiz Aibini, o apelido dele que eu dei é Baigon. Ele não perdoa, ele mata. E vem aí, verdades duras de engolir. Doutor Luiz Aibini, muita gente fica julgando, né? O julgamento é uma coisa que fica 24 horas na cabeça das pessoas. Aí você está numa situação complicada, está com o seu Goodzilinha andando na pista, passa um cara com uma caminhonete Ram, dá uma fina em você, quase leva seu retrovisor e você fala, esnobado, tá roubando, por isso que tem esse carro. E eu tô aqui no meu caidinho, mas eu chego lá. E a verdade dura de engolir de hoje é o seguinte, às vezes você fica julgando os outros aí só porque os pecados deles são diferentes dos seus. Como seria isso, doutor? Duas coisas. Primeira coisa, isso está na Bíblia, né? Sim. Você que é religioso, atire a primeira pedra. Essa é a segunda coisa. A primeira coisa, ontem, a última consulta que eu dei foi para uma esposa que estava falando mal do marido. Muito mal. Nós, maridos, sofremos muito, né, João? Nem fale, doutor. Imagina, nem fale. Imagino. Mas bom, ela estava falando muito mal do marido. Eu falei, você pode condenar os pecados deles, os erros deles, se você também não peca? Teus pecados só são, teus erros só são diferentes dos dele. Você, por acaso, é perfeita? Não. Você acha que ele vai ser perfeito? Aí eu acho que despertou um pouco nela mais tolerância em relação aos defeitos. Que ela acha que é defeito do marido, mas são características. E ela, como se ela fosse perfeita. Não é perfeita. Todo mundo tem suas características, que são compatíveis ou não com a outra pessoa. Essa é uma coisa. E na Bíblia não tem aquela passagem, como ela atira a primeira pedra, como é que Dilon, você se lembra? Vou colocar aqui para o senhor daqui a pouco. Vai levando aí que eu já tenho aqui. Inclusive eu tenho aqui separado. Porque é quem nunca pecou, né, que atire a primeira pedra. Na realidade é isso. Pode falando, doutor. Você quer falar que uma situação semelhante aconteceu na Europa, num país da Europa que eu não sei bem qual era. Aí o guia espiritual falou assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra naquele que estava sendo julgado. E o cidadão lá desse país, que se chamava Manuel,
jogou a primeira pedra e arrebentou a cabeça lá do acusado. E o líder espiritual perguntou: o senhor nunca errou? Dessa distância, não. Dessa distância, eu nunca errei. Foi nessa hora que... Foi nessa parte bíblica que diz no versículo que... João 8, capítulo 7. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem entre vós não tiver nenhum pecado, pode ser o primeiro aí. Pegue uma pedra e atire. Ninguém atirou nenhuma pedra, né? Então... Não errou. Doutor Luiz Aibinder, tem também um outro ditado que diz assim: cuidado para quem você aponta os dedos para julgar, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 virados para você. A minha orientação é não julgar. Julgar é uma presunção, uma arrogância, uma egolatria. Como é que eu posso julgar alguém por um comportamento se eu desconheço toda a história da pessoa? E eu estou julgando aquela pessoa, em palavras simples, eu estaria medindo aquela pessoa pela minha régua. Quem disse que a minha régua é a certa, se cada um tem a sua? Minha régua não é certa. Minha régua só serve para me medir, e não medir os outros pela minha régua. Aceite os outros tal como eles são. Só não aceite certos comportamentos se invadem a tua vida. Aí não, tem um limite. Mas os outros são como são, aceite. Você não é juiz dos outros. Se Deus quisesse que nós nascêssemos juízes, julgando as pessoas, não teríamos nascido de toga ou de longo. Com certeza. Mas nós nascemos nus. Mas é pessoas que acham que nasceram de toga. E eu não entendo por que juiz no governo ganha tanto. Se todo mundo julga de graça, né? Por que pagar juiz? E o que eu quero dizer também em relação a esse tipo de julgamento é a visão que cada um tem de cada pessoa, de cada situação. Eu sempre trago aqui o senhor para... Inclusive, vamos aproveitar a presença da convidada hoje, e o senhor vai fazer aquela pergunta do livro. O que ela vê? Vamos lá? O que você está vendo aqui, Mônica? Olha, na verdade, eu não estou conseguindo ler. Treine a mente, mude o cérebro. Errou. Errei? Mais uma chance para a Mônica. Mais uma chance. Só 2. Vê aí. O que você vê? Treine mente, mude o cérebro. Nada. Errou. Eu estou vendo isso aqui. Entendeu? Por quê? Enquanto você está vendo isso aqui. Sim. São visões, né? Eu entendi. Esse é um ponto de vista. Isso. O ponto de vista, Mônica, é só a vista de um ponto. Não é um ponto final. Cada um de nós está num lugar, tem um ponto de vista. Mas esse ponto de vista depende de onde eu esteja. Sim. Então, não tem como julgar alguém pelos nossos pontos de vista. Correto. Quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se tiver acanhada também não tem problema não. A gente continua por aqui, porque assunto é que não falta para mim e para o doutor Luiz Aibinder aqui. Quer fazer? Hoje está se falando sobre a questão da infelicidade, né? Um contexto geral, né? Vários geral, assuntos. né? O que leva a pessoa a ser feliz? E nós acordamos, doutor. O que nós precisamos nesse dia para que o nosso dia fique melhor? Né, que torne as dificuldades que nós temos dificuldades pequenas, para que elas se tornem menores do que nosso ponto de vista as coloca. Primeiro, o dia não fica melhor. O dia é o dia independente das pessoas. Nem melhor, nem pior. O dia ele é como ele é. Cada um vai julgar as situações que vai separar do dia de acordo com seus pontos de vista. Mas seus pontos de vista nada são só uma maneira de perceber a realidade. Aquelas situações são o que são, não o que você pensa que seja. Se você tem uma situação lá que você tem que resolver, é um desafio que te ajuda a crescer. Se não tiver solução, é um fato da vida. Não precisa se preocupar porque não tem solução. Morreu alguém, tem solução? Não, aceita. Não é que gosta, ou aplauda aquilo ou tenha desejado, mas é um fato que você não pode mudar.
Não se estresse por coisas que estão fora do teu controle. Isso muda todo o teu dia. Entendi. Tantas Fora do coisas meu fora do nosso alcance controle. de solução. Repete. E por que por que as pessoas geralmente não conseguem enxergar este ponto de vida e ficam somatizando os problemas? As dificuldades, os obstáculos. Somatizar é trazer uma situação emocional para o corpo, que em grego se chama soma. Então, você fica tenso por uma situação e alguma doença pode surgir em você. Pode ser doenças de pele, câncer, doença de estômago. Onde você for mais frágil, você vai somatizar, vai adoecer. E muitas dessas doenças podem levar à morte. Um conselho geral muito útil, não guarde mágoas no seu peito, não guarde. Eu, há pouco tempo, tive num caso que a mulher ficou 18 dias internada no Quinta-Dó, com todas as características do infarto do miocárdio, sendo tratada por infarto do miocárdio. Mas sabe qual era a doença? Síndrome do coração partido. Ela teve um problema emocional e se trancou. E aquela mágoa toda atingiu o coração, que mudou de forma física. Eu vi as radiografias. Sabe, o coração não ficou daquele jeito que a gente faz. Ficou todo deformado. Isso daí é uma grave somatização que pode levar à morte. Então, não engula desaforos, não engula mágoas, não engula. Você pode botar para fora de uma forma firme, sem ser agressivo. Olha, não gostei disso que você falou, não gostei disso que você fez. Tudo bem, você botou para fora. Mas entubar esses sentimentos, você faz somatizar, ou seja, vai transformar essa mágoa em doença física. E vai aparecer muita gente na sua vida, no seu negócio, falando, dando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Quer dizer, eu já até comentei uma vez com Mônica em relação a isso, porque aparece gente aqui dando ideias, conselhos, mas ninguém traz o dinheiro na frente, só traz as ideias para você realizar, né? Ah, você vai sair dessa, faz isso. Mas quem está dentro é que sabe, porque o tema do dia chegou a hora. Quando alguém chega até nós, preocupado, angustiado, nós tendemos a dar conselhos. É até uma boa intenção, mas nem sempre é a melhor solução. Muitas vezes nós presumimos que aquela pessoa que está nos procurando é incapaz de resolver o problema dela. Portanto, assim, diante dessa incerteza, é melhor você perguntar: fulano, você quer que eu te ouça ou você quer que eu te aconselhe? Você decide. Isso daí vai resolver bem o caso. Embora conselhos não sejam nada mais do que opiniões subjetivas, como a gente vê a coisa, são transmitidas a alguém com a intenção de ajudar essa pessoa a orientar seu comportamento. No fundo, também essas pessoas podem se sentir num julgamento negativo. Sou incompetente. Eu sou incompetente porque essa pessoa diz que eu tenho que fazer, mas como se eu não soubesse. Enfim, Odilon, muitas vezes as pessoas que estão com problema não precisam do nosso maravilhoso conselho. O que elas precisam, de fato, é de um ombro amigo, de um ouvido atento. Então, é melhor que ouçamos mais e julgamos muito menos. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante que você guarde tudo isso que foi falado aqui. Mônica, se você quiser falar alguma coisa, a hora é essa. Fica à vontade. Tem alguma coisa a dizer, a perguntar? Pode ficar à vontade. Ela está impactada com suas palavras, doutor. Olha só, ela ficou paralisada, está refletindo sobre tudo que o senhor falou. Ela vai dar um conselho para você agora. Agora eu vou ficar quieta, não vou mais aconselhar. Agora não. Depois disso, não. Vou ouvir, né? Vou escutar melhor. Doutor Luiz Binder. Mônica, dar conselho é muita arrogância. Verdade. Muita egolatria. Eu sei resolver teus problemas. Baixa a bola, não é tanto assim.
E você não está na pele da Você não pessoa. resolve os seus, né? Agora eu vou aproveitar o momento que o senhor colocou, né, na presença da Mônica, na sua presença, que somos amigos todos, né? É verdade que, às vezes, um ombro amigo vale mais que dinheiro no banco? Não sei. Não dá para medir o ombro amigo. O dinheiro do banco é mensurável, vai e volta. Agora, um ombro amigo não é muito importante na hora da dor? Você perde uma pessoa querida, vem aquela pessoa te dar um abraço Sim. caloroso, não precisa dizer uma palavra. Não é muito mais reconfortante do que um discurso de 1000 palavras? É só isso que eu queria ouvir. Palavras. Com certeza. Muito bom. É isso aí. Às vezes o abraço, ele vale mais dinheiro, sim. Falo isso porque verdadeiramente a situação do brasileiro hoje, tem até campanhas que estão sendo feitas nas ruas. A pessoa sai com uma placa, fala, você aceita um abraço? Para outra pessoa. Muitas pessoas desviam correndo, mas tem pessoas que, ao abraçar a outra, entra em profunda emoção, chora copiosamente, porque aquele abraço causou um impacto positivo na vida dele. Então, o abraço... Até diz que depois nós vamos encerrar o programa com essa música do Jota Quest, que chama-se O Melhor Lugar do Mundo é Dentro de um Abraço. É muito bom, muito bom. E por falar em terminar o programa, suas considerações finais, Mônica. Chegamos ao final, pode falar com o Dr. Luiz Abinder. Então, doutor, muito obrigada por participar, né? Foi muito, para mim, gratificante estar aqui, pelos conhecimentos, pelo nosso papo aqui, que foi muito leve, solto e faz a gente refletir muito no nosso dia a dia e também nas consequências de algumas ações nossas que podem estar indo para um caminho, né, errado. Não, errado não, nunca errado, não é isso? Nunca errado, essa palavra não existe, não é isso? É uma lição, uma lição. Vamos servir de lição para não acontecer novamente. Então, muito obrigada e vou participar mais, né? Se me convidar, estarei aqui. Eu te agradeço a presença, as palavras e a atenção que você deu ao que eu falei. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Obrigada. Agora, então, é o pensamento do dia. Odilon, a quantidade de dinheiro que você ganha determina apenas o conforto, mas não a sua qualidade de vida. Repita! A quantidade de dinheiro que você ganha determina apenas o seu conforto, mas de maneira alguma a sua qualidade de vida. Pense nisso e até a semana que vem com mais um A Luz da Psicologia. Tchau, tchau, doutor! Então, fique todos na paz.